Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos para a continuação do nosso encontro de formação litúrgica. Hoje vamos iniciar o nosso estudo das partes da missa. Então, prontos e animados para entender os mistérios da nossa fé? Então preste atenção para o que nos espera nesse encontro de hoje. Nós já conversamos sobre a nossa fé trinitária que nos conduz para a celebração e sobre o projeto de salvação existente em Deus que nos foi revelado em Jesus Cristo e que é continuado hoje na Igreja pela ação do Espírito Santo. Agora, vejam o que acontece na celebração. Na liturgia, celebramos o mistério pascal de Jesus Cristo, pelo qual entendemos o mistério da nossa fé trinitária, que nos leva a compreender o projeto de salvação de Deus para vivenciá-lo na igreja hoje. Olha que bonito! Para compreender o projeto de salvação de Deus e colocá-lo em prática na igreja hoje, nós precisamos entender a nossa fé trinitária. Para entender a nossa fé trinitária, a liturgia celebra o mistério pascal de Jesus Cristo e resolve todo o nosso problema. Nós vamos estudar a missa por partes, com todos os detalhes, para que a gente possa entender o passo a passo, mas conscientes de que a celebração do memorial do mistério pascal de Jesus Cristo não tem pedaços. É um todo celebrado em dois momentos. Um momento de ouvir a palavra, que se inicia com a procissão de entrada e conclui com as preces dos fiéis, e um segundo momento do comer ou liturgia eucarística, que se inicia com a procissão das oferendas e conclui com a bênção e o envio. Tudo bem? Então, vamos aos ritos iniciais. Esses, assim chamados ritos iniciais, têm uma importância muito grande na celebração, pois nos colocam face a face com Deus e nos fazem tomar consciência da presença de Jesus no meio do povo. O colocar-se em pé ao iniciar o canto que acompanha a procissão de entrada é um sinal da nossa prontidão e o nosso desejo de acolher o Senhor que vem a nós. A instrução geral do Missal Romano, seu número 24, diz o seguinte: as partes que precedem a liturgia da palavra, isto é, a entrada, a saudação, ato penitencial, quire, glória e oração do dia, têm o caráter de exórdio, introdução e preparação. Ainda conforme a instrução do Missal Romano, no número seguinte, o número 25, que fala do canto que acompanha essa procissão. E diz aqui que a finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Portanto, a procissão de entrada não tem apenas o caráter de percurso, apenas de vencer um espaço geográfico, mas tem um sentido teológico. É a expressão da igreja que caminha ao encontro do seu Senhor. Logo, o canto que acompanha essa procissão de entrada deve ser bem escolhido para despertar na Assembleia essa amizade de quem caminha juntos, essa alegria de celebrar como verdadeiros irmãos. Através do canto de entrada, a comunidade reunida se coloca diante do Senhor, reconhece a sua presença e o seu amor. Ele indica que vai começar a nossa festa semanal. A procissão de entrada é o primeiro ato ritual da celebração. Deveria partir lá do átrio, atravessar toda a nave, dirigindo-se ao presbitério. Só esse percurso do átrio ao presbitério já seria uma pregação. O povo canta, olha e percebe: Cristo, o Senhor está vindo. A cruz
é o seu sinal. O livro contém a sua palavra. As velas acesas indicam que ele é a nossa luz. Por ele, os nossos louvores chegarão ao Pai como o incenso que oferecemos. O canto, portanto, que acompanha a procissão de entrada é símbolo de união. Exprime o primeiro momento de participação ativa, frutuosa e consciente do povo de Deus, que se encontrava outrora disperso, mas que agora se vê congregado na Assembleia do Senhor. Por isso, é conveniente que esse canto seja executado por toda a Assembleia reunida. Por ser um canto que acompanha a procissão de entrada, deveria terminar quando os ministros terminarem a procissão, terminarem o espaço, já estiverem no presbitério. Porém, em algumas comunidades, esse trajeto é muito curto. O que fazer nesses ambientes? Digamos então que o canto de entrada deve durar o tempo necessário para criar o clima de unidade e despertar o prazer pela celebração. A procissão segue até o primeiro degrau do presbitério, onde os ministros ordenados fazem a reverência ou a genuflexão quando o sacrário está no espaço do presbitério. Depois sobem e beijam o altar. O altar, dentro da igreja, goza da mais alta dignidade, pois nele se realiza o mistério pascal de Jesus Cristo, do qual é o símbolo por excelência. Na celebração da dedicação, o altar é aspergido, ungido, incensado e vestido. São os mesmos gestos e ações simbólicas realizados no batismo. Isso denota que o altar é o ponto de convergência, o centro das ações litúrgicas. Por isso, em sinal de reverência, os presbíteros e diáconos beijam o altar no início e no fim da celebração. Um costume familiar dos primeiros cristãos pode ser a origem do beijo na mesa eucarística que permanece até hoje. Beijavam a mesa da refeição porque era considerada sagrada. As primeiras comunidades, devemos lembrar, não tinham templo, não tinham sacrifício, não tinham altar. A partilha do pão era realizada no ambiente familiar. Nada mais natural, portanto, do que beijar também a mesa onde se faz essa partilha. A partir do IV século, o costume de beijar a mesa se difundiu por toda Roma. A mesa gradativamente foi sendo chamada de altar e considerada uma representação simbólica de Cristo. O beijo, antes direcionado à mesa por ser sagrada, passa agora a ser visto como beijo a Cristo e era repetido várias vezes durante a celebração. Na Idade Média, outra interpretação. O beijo passa a ser entendido como veneração aos mártires, cujas relíquias são incorporadas no altar. A pedra da ara, que cobre a pequena caixinha onde estão as relíquias dos mártires ou santos, passa a ter uma veneração superior à do próprio Cristo. Na renovação litúrgica do Concílio Vaticano II, o beijo da mesa da Eucaristia volta a ser como antes, sinal de veneração a Cristo. As relíquias são retiradas do altar e o altar passa a ser visto como o próprio Cristo. Após o beijo no altar, o presidente da celebração dirige-se aos fiéis, convidando-os ao sinal da cruz. O sinal da cruz é a primeira ação litúrgica pela qual se constitui oficialmente a Assembleia. Diz o liturgista Frei José Ariovaldo da Silva: é como se a pessoa que preside dissesse assim: em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
declaro constituída esta Assembleia Litúrgica. E toda a Assembleia expressasse o seu assentimento, dizendo: amém, assim seja, aprovado. É o sinal que nos identifica como cristãos. Devemos fazer o sinal da cruz com toda a dignidade, revestindo-nos por inteiro da Trindade Santa. A seguir, o sacerdote, pela saudação, expressa à comunidade reunida a presença do Senhor no meio do povo. Esta saudação e a resposta do povo exprimem o mistério da igreja reunida. Com muita alegria eu vos acolho e desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E a Assembleia responde: bendito seja Deus que nos reuniu em amor de Cristo. Gente, estar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo o amor do Pai e na comunhão do Espírito Santo, é o sonho de consumo da humanidade. É a experiência que esperamos fazer um dia quando partirmos desta vida. A liturgia nos diz que essa experiência pode ser feita aqui e agora, na celebração. Só esta saudação já deveria valer a nossa reunião, pois ela é para nós uma bênção de Deus. É como se o próprio Deus nos acolhesse na sua casa e nos desejasse todo o bem. Para despertar o interesse dos fiéis pela celebração, um comentário bem elaborado abordando o tema da liturgia do dia pode ajudar. Ele pode ser feito antes da procissão de entrada, junto com as intenções, onde for costume ler intenções da missa, evitando assim que o rito, após iniciado, seja interrompido. Por não fazer parte do rito, convém que o comentário seja feito fora do presbitério. Ficou claro esse primeiro momento? No próximo encontro, vamos refletir sobre o ato penitencial, que vai tomar um pouquinho mais de tempo, o seu significado, as várias fórmulas previstas no missal, o Kyrie, que é uma parte seguinte ao ato penitencial e às vezes confunde um pouquinho, o hino de louvor e sua estrutura, concluindo com a oração coleta. Aguardo vocês no próximo encontro. Cliquem nos botõezinhos, deixem seu joinha, inscrevam-se no nosso canal para fortalecer a nossa caminhada juntos e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Uma feliz e abençoada semana a todos.